Então, gente, dando prosseguimento ao estudo do Teorema de Gauss, a gente vai primeiro usar ele para dar uma interpretação física para o significado do divergente de um determinado campo num ponto, usando a mesma ideia de estar trabalhando com fluxos e fluidos, tá? Então a gente vai olhar para um ponto P0 aqui e vai olhar para uma pequena esfera de raio R em torno de P0. A ideia de falar de uma pequena esfera é porque no final o que a gente vai fazer é o raio ir para zero, para tentar olhar o que acontece pontualmente. Parecido com o que a gente fez no Teorema de Stokes. Lembrando, no Teorema de Stokes a gente olhava para um ponto e pegava um discozinho infinitesimal, onde o campo pudesse ser aproximado por uma constante. Depois a gente pegou esse raio aqui e fez ir para zero. Aqui a gente vai fazer uma coisa parecida, só que agora a gente vai estar olhando para uma esferinha. Vai olhar a integral de superfície na esfera e relacionar ela com a integral do divergente no interior da região. Então, supondo que a gente está aqui nas condições do teorema, f de classe C1 e etc., a gente pode escrever a integral na fronteira dessa esfera, do campo F aqui, com a normal orientada para fora, como sendo a integral tripla do divergente do campo. Isso é o que diz para a gente o Teorema de Gauss. Então aqui a gente pode usar o teorema do valor médio para integrais. A gente vê o teorema do valor médio para integrais no curso de cálculo de uma variável, onde a gente conseguiu usar que a integral de uma determinada função no intervalo AB podia ser escrita como sendo o valor da f num ponto C, que está entre A e B, vezes B menos A. Esse teorema vale para integrais não só de uma variável, mas integrais de várias variáveis, só que o que entra aqui, ao invés de ser o comprimento do intervalo, se você tiver uma integral dupla, vai entrar a área de D. Se você tiver uma integral tripla, o que entra aqui é o volume de W. O teorema vale da mesma forma. Então, usando aqui o teorema do valor médio para integrais, depois de usar o teorema de Gauss, a gente chega à seguinte conclusão. Integral aqui de f em ds pode ser escrita como sendo o divergente do campo F, calculado num determinado ponto P barra, vezes o volume de WR, o volume da esfera de raio R. Esse P barra aqui é um ponto qualquer de WR. Como a gente vai fazer o R para zero, a gente vai poder trocar esse cara pelo P0, né? Essa aqui é a ideia. Então, daqui, a gente conclui que o divergente calculado nesse ponto, ele é exatamente 1 sobre o volume de WR vezes a integral de superfície aqui, vezes o fluxo. Repara, é o fluxo pelo volume, né? Fazendo aqui o limite quando R vai para zero, a gente tem aqui que esse divergente é exatamente o divergente no ponto P0. Então, a gente tem essa relação aqui. Então, a gente sabe que esse cara é 4/3 e R é o cubo, mas, no fundo, na questão da interpretação do divergente, isso não é relevante. O que importa é que aqui a gente está vendo que o divergente vai dar para a gente o fluxo de F e volume. Tem um limite, né? A taxa de variação do fluxo pelo volume aqui. Lembrando que a gente já tinha visto a relação do divergente com a expansão de um fluido, então o que a gente tem aqui basicamente é o seguinte. A expansão do fluido no interior, né, que é medida pelo divergente em volume, vai ser igual ao fluxo total, que é a integral de superfície, para fora da fronteira. É só para a gente ter uma ideia do que esses objetos representam. A gente aqui está focando em aprender a trabalhar as contas, trabalhar problemas relacionados, mas é importante conhecer um pouco do tipo de interpretação que você pode dar para essas coisas. Então, a gente vai seguir agora um exemplo importante, uma das aplicações do Teorema de Gauss. Vamos olhar para um campo agora que representa o campo elétrico criado por uma carga localizada na origem. Então, a ideia é que você tem uma partícula com uma carga Q localizada na origem, e esse campo que aparece aqui em cima é o campo elétrico criado por essa carga. Então, a gente vai calcular o fluxo do campo elétrico com a normal para fora, a orientação positiva aqui, através das seguintes superfícies. Na letra A, a gente tem uma esfera de raio A, centrada na origem também. Na letra B, uma superfície qualquer que contenha a origem. A primeira coisa que você tem que notar é que esse campo aqui ele não é de classe C1
no R3. Não é de classe 1 no R3 porque o campo E não está definido na origem. Então, a gente não tem como usar o teorema de Gauss para calcular a integral na S1, né? Uma vez que a gente tem aqui o campo não é C1 aqui na região, e S1 é uma esfera de raio A centrada na origem, o campo não é C1 nessa região dado onde a gente quer integrar. Então, a gente não pode usar o teorema de Gauss aqui. Para a letra A, a gente precisa fazer a conta manualmente. A gente precisa calcular a integral de superfície usando a definição de integral de superfície mesmo. Então, lembrando, a gente quer integrar numa esfera de raio A. Nossa normal aqui está para fora. Esse é o vetor normal da esfera. O vetor normal unitário da esfera a gente já conhece, é x, y, z, que ela é radial, dividido pelo raio. Então, repara aqui, ainda sem olhar para a parametrização, por enquanto, a gente quer calcular o fluxo do campo elétrico em S1. Nota o seguinte, né? Quando você faz esse produto aqui, a gente tem, por um lado, o campo que tem essa cara, e a gente tem aqui o vetor normal unitário. E esse produto vai dar para a gente aqui, bom, tem a constante Q aqui, e a gente tem aqui, por um lado, em cima, x² mais y² mais z². Do outro lado, a gente tem aqui embaixo A vezes x² mais y² mais z² elevado a 3 meios. Isso aqui, simplificando, vai ficar Q sobre A, 1 sobre raiz de x² mais y² mais z² ds. Esse é um caso muito fácil, porque a gente aqui está integrando em cima de S1, e a gente sabe que S1 é a superfície x² mais y² mais z² igual a A ao quadrado, a esfera de raio A. Significa que se a gente está integrando esse cara em cima da esfera, qualquer que seja a parametrização que a gente use nessa esfera, esse termo que está aqui necessariamente é igual a A. Palavras, a gente nem precisa parametrizar aqui, porque o que vai aparecer é integral em S1 de Q sobre A ao quadrado ds. E isso é Q sobre A ao quadrado vezes a área da superfície S1. Nesse caso, a gente não precisa da integral de superfície, porque a gente já sabe essa área, a gente já fez essa conta. Isso é 4π do raio ao quadrado. Então, simplificando, a gente vai obter esse resultado. Então, o que a gente obteve foi o seguinte: se você tem uma carga pontual e você olha para o fluxo do campo elétrico gerado por essa carga através de uma esfera centrada nela, o fluxo aqui vai ser 4π vezes a carga da sua partícula. Isso foi a letra A, a gente estava olhando o fluxo através de uma esfera centrada na origem, mesmo ponto onde você colocou a carga. Agora, a letra B é um pouco diferente, porque na letra B, S2 é descrita como sendo qualquer superfície que limita uma região compacta W, onde W é um cara que contém a origem. W é uma região da R3, né? Bom, aqui a situação é diferente do item anterior, porque antes a gente conhecia a superfície onde a gente precisava integrar, era uma esfera aqui. E agora a ideia é integrar em cima de uma superfície qualquer. O que, a princípio, a gente não teria como fazer diretamente, né? Uma vez que você está olhando para uma superfície S2 que você não conhece a cara exata, a gente sabe que a integral de superfície, ela depende, claro, da superfície, ela não depende apenas do campo em geral. Em geral, você precisa olhar para a superfície e para o campo. Se você notar, no item A, aconteceu uma coisa curiosa. Quando a gente integrou em cima da esfera, a integral desse campo em cima da esfera, o resultado foi 4π vezes a carga, que é constante, e esse resultado aqui, ele, a princípio, não tem uma dependência direta da esfera que a gente usou. A nossa esfera era uma esfera de raio A, e repara que o A nem aparece aqui no resultado final. Então, se a gente fez numa esfera qualquer. Então, da letra A, você já sabe que não importa qual esfera que você pegasse centrada na origem, qualquer esfera centrada na origem, o resultado é exatamente o mesmo. Isso levanta uma curiosidade. Então, assim, a princípio, para resolver esse problema aqui da letra B, a gente precisaria, claro, conhecer a superfície. A gente já trabalhou, na verdade, problemas similares usando o teorema de Green no plano, e a técnica que a gente vai usar aqui para resolver esse problema é a mesma. Quando a gente trabalhava o teorema de Green em campos que tinham descontinuidade num ponto, e a gente queria calcular a integral ao longo de uma curva aqui, a gente, ao invés de olhar para a região limitada pela curva C1, a gente fazia o seguinte: a gente encaixava uma curva auxiliar aqui, com orientação invertida, de modo que o teorema fosse válido na região entre as duas curvas. Então lá, usando o teorema de Green, a gente conseguia calcular a integral da C1
usando a integral na C2 e usando a integral dupla na região D entre C1 e C2. Era o que a gente fazia lá. Aqui a gente vai fazer parecido. Repara que isso não elimina o nosso problema de não conhecer a superfície S2. No caso do teorema de Green, a gente fez um problema similar, onde a questão ficava resolvida quando você notava que a integral do rotacional daquele campo específico era zero. Então você sabia que a integral na C1 era igual à integral da C2. Isso foi o que aconteceu no exercício que a gente fez. E aqui o que acontece com o campo elétrico é similar. Quando a gente olha para o campo elétrico, que a gente viu antes, se você calcula o divergente do campo elétrico, o que acontece é o seguinte: bom, você tem aqui as derivadas. Quando você faz a conta, bom, você tem o Q aqui que é constante, e você, usando a regra do quociente, vai obter a seguinte forma para a derivada da primeira coordenada com relação a x. Simplificando, a gente obtém a derivada com essa cara. Como as derivadas com relação a y e com relação a z são simétricas, a gente obtém o seguinte: essas são as derivadas, a única coisa que muda em cada uma é o termo que aparece aqui. E na hora que você somar os três, vai aparecer 3 vezes esse primeiro termo aqui. E aqui, quando você somar aqui x quadrado, y quadrado, z quadrado, vai simplificar com o denominador e vai aparecer o mesmo termo. Então, esse cara aqui, essa soma dá zero. Então, aqui acontece a mesma coisa que acontecia no teorema de Green, naqueles tipos de exemplo, onde o rotacional é zero. Só que aqui a gente está olhando para o divergente. Então, a nossa situação aqui é assim: a gente tem um ponto aqui e uma superfície que envolve esse ponto, que tem um formato qualquer. E o que a gente faz é o seguinte: bom, uma vez que a gente tem aqui esse ponto no interior, a gente sabe que existe um valor A, tal que você consegue colocar uma esfera de raio A aqui dentro. Então, essa esfera aqui é a S1 do item A. A gente aqui tem uma superfície S2, que é uma superfície qualquer contendo a origem. E a gente, ao invés de olhar para a região limitada por S2, vai olhar para a região entre S2 e S1. Então, a gente tem aqui que W é compacta. A gente tem aqui que o campo é de classe C1 em W barra. Então, a gente vai usar o teorema de Gauss aqui. O teorema de Gauss diz para a gente que a integral na S2 união S1, que é a fronteira da região do campo F, aí a gente tem que tomar um cuidado com a orientação, porque se a orientação é positiva, na S2, que é a parte de fora, a normal aponta para fora. E na S1, a normal aponta para fora da região W, só que o para fora de W é para dentro de S1. Então a gente vai colocar aqui S2 positivo e S1 negativo, simbolizando que está apontando para fora da S2 e para dentro da S1. Essa integral é igual à integral tripla do divergente do campo em W barra, mas a gente já sabe que o divergente é zero, então essa integral tripla é zero. Então o que a gente tem aqui, que é a integral na S2 com a normal para fora, só para a gente identificar, mais a integral na S1 com a normal para dentro. Essa soma é zero. Se essa soma é zero, significa que a integral na S2 com a normal para fora é exatamente igual à integral na S1 com a normal para fora também, né? Você joga para o outro lado da equação, troca o sinal, mas só que se você inverte a orientação do normal, o sinal volta a ser o mesmo. Troquei de lado, mas não mudei o sinal porque a orientação mudou aqui, tá vendo? Esse resultado a gente já conhece do item anterior, é 4π vezes Q. Então a gente obtém aqui que não importa qual superfície, se ela envolve a origem onde está a carga pontual que você colocou, o fluxo do campo elétrico é o mesmo. Então, nesse caso, você tem um ponto aqui com uma carga Q. Qualquer superfície que envolve esse ponto, o fluxo do campo elétrico saindo aqui é constante de 4π vezes Q, não importa qual superfície. Se você tivesse aqui uma partícula com uma carga Q e você estivesse olhando para o fluxo numa superfície S3, por exemplo, aqui, superfície S3 que limita uma região compacta, se essa região não contém a sua partícula carregada, então a integral aqui, fluxo
do campo elétrico nessa superfície é exatamente zero. Porque pelo teorema de Gauss, uma vez que, repara, aqui o campo elétrico é de classe C1, né? Porque você não contém a descontinuidade está aqui na origem, aqui o campo está bem definido, então aqui o teorema de Gauss pode ser aplicado diretamente na região. E isso vai dar zero. Então, basicamente, se você tem uma carga, está olhando para o campo elétrico de uma carga, se você olha para o campo elétrico, para o fluxo do campo elétrico em uma superfície que envolve a carga, o fluxo é 4π vezes Q. Se você olha para uma superfície que não envolve a sua partícula, o fluxo aqui é zero. Uma última observação, agora colocando em perspectiva todos os teoremas principais, não só desse curso, mas também do cálculo integral em geral, é que no fundo todos eles têm características muito parecidas. O primeiro teorema fundamental sobre integrais que a gente estuda, o teorema fundamental do cálculo, ele tem, em resumo, a seguinte formulação. Ele diz, entre outras coisas, que a integral de A até B de uma determinada função f de t dt, onde essa função é a derivada de alguém, isso é basicamente a diferença do ponto final para o ponto inicial. É um problema unidimensional onde a gente está trabalhando em cima de uma reta. A gente está integrando aqui de um ponto A até um ponto B, um segmento de reta. O teorema que a gente viu depois era um teorema das integrais de linha, falava sobre a integral de linha de um campo gradiente. E a gente viu que esse teorema dizia para a gente que a integral de linha desse gradiente era o potencial no ponto final menos o potencial no ponto inicial. É um teorema parecido com o anterior, só que agora a gente está integrando ao longo de uma curva que não é mais um segmento de reta, né? O próximo teorema que a gente viu era o teorema de Green. Então, o teorema de Green ele relacionava uma integral numa região D com uma integral numa curva que era a fronteira da região D. Muito parecido ao teorema de Stokes. O teorema de Stokes ele dizia para a gente que a integral de superfície do rotacional era igual à integral de linha do campo ao longo da fronteira. Só que aqui agora a gente não mais estava olhando para uma superfície plana, mas olhando para uma superfície do R3 geral. O último teorema, o teorema de Gauss, ele relacionava a integral tripla do divergente com a integral de superfície na fronteira. Aqui agora a gente estava olhando para uma região tridimensional, onde a fronteira era uma superfície. Se você olha com calma, você vê que todos têm mais ou menos a mesma estrutura. Nota que, no caso do teorema fundamental do cálculo e do teorema das integrais de linha, a fronteira do seu domínio, uma vez que você está no segmento de reta que é um pedaço da reta real, a fronteira é exatamente o A e o B. Aqui também pensando como um objeto unidimensional, você tem esses pontos como sendo as fronteiras. No teorema de Green, a sua fronteira é uma curva plana. No teorema de Stokes, a sua fronteira de região é uma curva do R3. E no teorema de Gauss, a sua fronteira é uma superfície. Então, se você olha com calma, todos esses teoremas relacionam uma integral na fronteira, e aqui integral entre aspas nos dois primeiros, porque uma vez que as fronteiras são apenas pontos, a integral é essencialmente uma soma, né? No caso aqui, uma diferença. E como você só tem pontos, você não tem como fazer mais do que isso. Nos outros, a integral aparece mais claramente porque você tem uma dimensão maior. E do lado de cá, os termos que aparecem aqui na região, aqui a sua região é um intervalo, aqui a sua região é uma curva, aqui uma região do R2 e aqui uma região do R3, aqui também uma região sólida. Os termos que aparecem aqui, todos eles são algum tipo de derivação de alguma coisa, né? Você tem a derivada de uma variável, que você tem o gradiente, que faz o papel de derivada para funções de várias variáveis, e o rotacional e o divergente, de alguma forma, também envolvem a derivada do campo. Então, no fundo, todos esses teoremas eles têm mais ou menos a seguinte formulação. Todos eles relacionam a integral de um tipo de derivação numa região com uma integral orientada na fronteira dessa região. Não é uma coincidência, no fundo a gente tem um teorema geral que contempla todos esses, contempla vários tipos de derivação em dimensão qualquer. O teorema geral que a gente tem, que a gente chama também de teorema de Stokes, ele tem uma formulação que relaciona a integral na fronteira de determinados domínios de certos objetos com a integral
da derivada desses caras, seja lá que tipo de derivada for, no domínio onde você está trabalhando. Esse objeto que aparece aqui, no caso geral, é um tipo de objeto que a gente chama de forma diferencial. E eu estou falando mais só por uma curiosidade, não é o tipo de coisa que a gente vai trabalhar num curso desse nível, é o tipo de teorema que a gente estuda em cursos mais avançados de análise vetorial, mas acho que é importante entender que todos os teoremas principais que a gente estudou no cálculo integral são, na verdade, faces de uma mesma moeda, só que em situações diferentes.